Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu mostro para vocês um projeto que nós estamos trabalhando, um projeto de cliente. É um site feito com Elementor e é um site que foi atacado, foi infectado aí com injeção de URLs na base de dados, tá? Então, às vezes essas injeções aparecem indexadas já no Google, às vezes ficam só na base de dados. A questão é que prejudica bastante o posicionamento, tá? Então a intenção desse projeto aqui é melhorar o posicionamento no bairro. É um projeto que nós fizemos primeiramente, foi nós que criamos com o WordPress também, com o Elementor nessa época, e de lá para cá ele vem funcionando bem, já fazem aí uns 3, 4 anos, nunca mais foi tocado. Não, acho que foi tocado por alguém mais, mudaram coisas aí, porque eu sei que tem coisas aqui que não fui eu que fiz, mas é uma web que a princípio foi montada, toda configurada por nós. Aqui na web, a primeira coisa que nós temos que ver é verificar o Search Console, como é que tá, como vai indo o projeto, tá? Apesar de nós termos Analytics e outras ferramentas que nós devemos igualmente incluir o projeto para verificar os dados que nos dão umas e outras, nós temos que ir principalmente no Search Console para ver qual está a situação da indexação, qual está a situação da web diretamente aqui aos olhos do Google, tá? E aqui, quando nós vamos no Search Console, nós temos a visão geral, né? É um negócio local, não é nada gigantesco, tá? Para um negócio local está muito bem essa performance que vem tendo, tá? E nós vamos aí sempre tentar aumentar isso, tá? Aqui nós conseguimos ver as palavras, enfim. Se nós vamos aqui em páginas, aqui nós conseguimos ver 6.053 páginas que não estão indexadas, tá? E 166 indexadas. 166 páginas indexadas já é bastante do ponto de vista de um negócio local quando você vai tratar com o cliente, tá? Porque, por exemplo, na Web VIP nós trabalhamos com projetos de afiliados local ou projetos diretórios locais onde nós vamos ganhar com AdSense, tá? Os projetos são nossos, então nós podemos pegar mais pesado aí, mais duro nessa geração de URLs. Mas agora para um projeto de cliente nós temos que ser cuidadosos, tá? 166 já são bastante bairros que estão sendo atacados aí por esse cliente, por nós, né, no caso. Quando nós fizemos a web era de outra maneira tudo, tá? E hoje mudou bastante. A questão é que nós temos que ser cuidadosos, porque antes nós poderíamos criar milhares e milhares de páginas que isso funcionava bem. Hoje, dependendo de como está o seu projeto, dependendo do tempo de domínio, dependendo da força que tem, já não funciona tão bem você criar muitas páginas de bairro dentro de um domínio, tá? E para isso existem estratégias que nós vamos ver na Web VIP sobre como criar essas páginas de bairro para a mesma marca e de modo que não dilua a autoridade do domínio demais, tá? Como essa web já é antiga, como a gente ainda tem como colocar muita autoridade nela, a gente pode manter assim e melhorar o conteúdo dos bairros, que na verdade é o que tem que ser feito, tá? Mas vamos lá, vamos falar da questão da infecção. Então aqui batendo o olho eu já vi que 6.000 URLs que não estão indexadas, por que isso? Tá? Já fiquei surpreso e falei, bom, vamos já analisar isso rápido. E se nós descemos aqui, nós conseguimos ver os motivos, tem página com redirecionamento, tem 65, que também tem que ser resolvido isso, tá? Eu já vou explicar para vocês, principalmente porque tem que ser resolvido todos esses problemas listados de indexação aqui. Excluídas pela tag noindex, verificar quais são essas páginas e por quê. 39 páginas excluídas por noindex é muito, tá? Já que nós sabemos que no index são páginas que não queremos que o Google indexe, mas que ele pode encontrar, mas por que 39 não indexável? É muito para um site de um serviço local, tá? Então tem que ser coerente com o domínio, com os projetos também, os status que nós vemos aqui. E aqui nós vemos bloqueada, 403, tem uma, tudo bem, e temos aqui rastreada, mas não indexada no momento, tá? E isso é muito ruim para nós. Vemos aqui 6.417, por quê? Porque o Google está encontrando de alguma forma essas URLs dentro do seu site. E o Google separa um orçamento de rastreio para cada web da rede, tá? Então conforme sua web vai ficando mais importante, vai tendo mais
autoridade, mais rastreio você vai ter por parte do Google, tá? Contanto que sua estrutura, suas URLs estejam coerentes, estejam legais, tá? Então aqui nós vemos que ele está encontrando todas essas URLs. Primeiro que ele já perde tempo de rastreio aí, ao invés de rastrear o que vai fazer o site realmente subir, o que é útil, ele já está perdendo tempo de rastreio aí em 6.000 URLs que nem sequer, nesse caso aqui, tem conteúdo, tá? Segundo que é isso, ele deixa de rastrear outras páginas que deveria estar rastreando. Terceiro, que ele demora mais para voltar a rastrear seu site por causa disso. Quarto, que começam as associações da otimização da URL, que URL é essa, do que está falando essa URL e do que se trata o seu domínio, e começa a associar algoritmicamente e começa a te negativar, porque não tem nada a ver um site de limpeza de sofá com cassino e pornografia e etc. Tá? Então ele não quer esse tipo de site no índice dele, tá? Viola diversas diretrizes. Então você começa a perder tráfego, você começa a perder posição, que foi um pouco o que aconteceu, é um pouco do que está contribuindo para que esse site não suba, tá? Então se nós clicamos aqui, nós conseguimos ver a lista de URLs, tá? E aqui no caso nós conseguimos ver que tem pacote bônus, aeroporto, temos aqui coisas relacionadas a pizza, cassino, Paraguai. Se nós vamos passando aqui, nós vamos vendo mais, tá? Roleta, cassino, tá? Como vocês podem ver aqui, umas páginas horríveis. E aqui, muitas vezes, nós vamos encontrar esses tipos de ataque da concorrência desleal nos nossos projetos, tá? Quando eles não aguentam com seu conhecimento de SEO, eles vão tentar dar um jeito de pagar alguém, um indiano, alguém, para fazer esses tipos de ataque para você, tá? E tem como se proteger. Essa web não estava protegida devidamente, agora vai estar protegida devidamente, e tem como limpar também, tá? Então aqui no caso, muitas vezes esses ataques eles injetam através da sua base de dados, tá? Eles conseguem conectar lá, injetar essas URLs através da sua base de dados, e o Google começa a encontrar essas URLs, mesmo que você não tenha a página feita aqui no WordPress, tá? Mesmo que você não tenha a página aqui, o Google encontra essas URLs na sua base de dados, tá? E isso vai desequilibrando, vai estragando todo o seu SEO, tá? Por exemplo, aqui nós vemos que nós não temos nenhuma dessas URLs, temos somente as URLs do projeto, então é um passo, primeiro passo, verificar as URLs, as páginas que estão dentro do WordPress, para ver se realmente não aparece, porque dependendo do ataque aparece também, tá? Então, se aparecem essas páginas, nós excluímos permanentemente, tá? Outro caso é, aqui nós fazemos um site 2 pontos, colocamos o domínio e verificamos quais as páginas que estão indexadas, tá? Aqui no caso nós vemos que estão só páginas dos bairros indexadas. Isso nós podemos ir conferindo, passando aqui página por página. Eu já fiz essa tarefa, tá? Se nós vemos que tem páginas indexadas aqui também, então nós temos que solicitar a remoção no Google, tá? Nesse caso aqui foi só injetado na base de dados através de alguma maneira, tá? Porque também não sou 100% expert nessa área. De alguma maneira o Google está encontrando essas URLs indexadas na base de dados, tá? Então aqui nós não temos, vamos copiar aqui, podemos dar uma conferida de qualquer maneira. Copiamos aqui, damos um site 2 pontos, colamos aqui, não vemos nada, tá? Não vemos nada, podemos colar diretamente aqui também e vai dar um erro 404. Ah não, estão injetando aqui também, ó, pesquisas, tá? Estão injetando aqui e tal, como vocês podem ver, URLs de busca dentro do site, tá? Com esses termos, ok? E aí vai afetando a nossa web e vai mudando a nossa autoridade de uma web relacionada com o assunto de transportes a ficar diluída e perdida, fazendo com que o algoritmo passe o mesmo, tá? Como vocês podem ver, então, não temos indexadas, temos na base de dados. Temos que eliminar isso da base de dados, tá? Que está aqui, convite de cassino e etc. E se tivesse indexada no Google, aqui nós temos a opção de remoções, eu vou abrir aqui, tá? E aí nós teríamos que fazer uma nova solicitação, incluir aqui essa URL, tá? E remover essa URL. E também remover na base de dados, remover na página se tiver, verificar lá, tá? E verificar se algum arquivo foi também modificado dentro dos arquivos do seu site na raiz, tá? Então aqui nós vemos que nós não precisamos fazer isso, porque elas estão indexadas, deixa eu ver aqui. Não estão indexadas, tá? Isso daqui é outro site, não encontrou. Se nós
buscamos diretamente, nós saímos nesse feed de busca. Está gerando URLs de busca, ok? Maliciosas. Então, é um outro tipo de ataque que também não chama tanta atenção. Tem que ficar atento com isso, olhar sempre o Search Console, tá? Que já não vai nos avisando, porque geralmente o ataque ele já indexa, você já vê um monte de página nada a ver indexada com o seu site. E aqui no caso, não fez isso, tá? É mais silencioso. Então agora o que nós temos que fazer é entrar na nossa base de dados no PHP MyAdmin. Se nós vamos aqui na base de dados, tá? Não se preocupem que tudo isso daqui vai ser modificado, tudo isso daqui vai ser feito uma nova instalação, já temos os backups e já vai ser feito hoje, tá? Então, aqui, se nós vamos aqui em procurar, por exemplo, clicamos aqui, a maneira mais fácil é procurar um termo dessas URLs, tá? Como nós podemos ver aqui, ó, o win 301, o win, tá? Podemos pegar alguma outra coisa para que filtre na base de dados se realmente isso está aí. Então aqui nós podemos selecionar todas as bases de dados, tá? Todas as tabelas da base de dados. Aqui nós temos a base de dados principal, tá? E aqui em procurar nós podemos selecionar todas as tabelas aqui, simplesmente arrastando com o mouse. E aqui nós podemos buscar o win, por exemplo, tá? E executamos essa consulta. Nós podemos ir verificando aqui cada uma, tá? Dessas tabelas onde aparecem, ó, visualizar, já verifiquei que aqui nessas não tem nada a ver, porém aqui em 404 to 301 sim que tem a ver, tá? O que aconteceu? Que quando começaram a aparecer ataques primeiro, tá? Que foram removidos e logo veio depois esse ataque. Então os caras são estratégicos. E aqui o que fizeram, o pessoal que estava mexendo no site antes, eles instalaram o plugin 404 to 301. Então estava gerando essas URLs de busca e logo quando o Google encontrava, redirecionava tudo para home. Para quê? Para fazer essa autoridade passar depois pelos links internos e fazer com que a web se estanque total, tá? Ou perca tráfego como vem acontecendo. Então isso daqui é um erro, tá? Pode ajudar em alguns casos, mas se você deixa esse plugin ativado e eles detectam que você tem esse plugin, eles fazem esse tipo de ataque, pronto, você está levando tudo para home, está entrando de novo por todas as páginas. E aqui vai aparecer as tabelas que tem resultados. Aqui encontramos 15 resultados, tá? Então podem ter diferentes URLs, diferentes termos injetados. Nós temos que ir fazendo consultas aqui até encontrar todos, ver que temos certeza que não tem mais nenhuma dessas URLs aqui, tá? Então clicamos em visualizar e nos mostra aqui embaixo todas essas URLs, tá? Como nós podemos ver, começa aqui, URL / sítio, gera essa busca, tá? Que vai aí fazer o Google encontrar, rastrear, ficar rastreando isso como se fosse parte do nosso site e logo essas URLs vão se multiplicando, tá? Então o que nós podemos fazer já também é eliminar aqui totalmente, tá? Podemos selecionar todas, ok? E aqui remover, ok? Então já removemos esse problema. Perfeito, já eliminamos, já o Google não vai encontrar mais essas URLs que ele está mostrando, ele já não vai encontrar mais aqui, tá? Nos certificamos então com outras buscas possíveis que não tem mais nada. E outro passo que nós temos que dar é verificar os arquivos, ok? Vamos verificar os arquivos, vamos verificar na raiz ou dentro das pastas, ordenando por última vez que o arquivo foi modificado, tá? Para ver aí se encontramos arquivos modificados recentemente, há um tempo atrás, que não fomos nós que modificamos, e verificar também dentro das pastas, ordenando por modificado, para ver qual foi o arquivo, a fim de encontrar algum arquivo novo que é estranho, não deveria estar lá, tá? Ou um arquivo, um pedaço de código que está injetado em algum arquivo, tá? Porque aí você pode pegar um arquivo restaurado de uma instalação nova e trocar também, fazer os testes, tá? Então, pessoal, depois disso, instalar um plugin, tá? Se precisar remover, faz a remoção no Google. Depois disso, instalar um plugin como WordFence, Item Security. Então, pessoal, depois de verificar aqui a base de dados, os arquivos, nós podemos também verificar aqui a busca, tá? Porque aqui no caso está gerando, ó, como vocês podem ver, um search. Então está inserindo um feed a partir de uma busca que supostamente vem do meu site e além disso fazendo referências, colocando links, tá? O que a gente pode fazer aqui? Primeiro, na verdade, esse feed aqui que está gerando não é do nosso domínio, tá? É de outro domínio. Como vocês podem ver aqui, se nós tiramos isso daqui, ó, está fazendo uma busca do feed do outro domínio, ó.
e aí faz essa referência. Como nós já limpamos a base de dados, não deveria voltar o Google a considerar isso, ok? Aqui nós vamos ver, por exemplo, se eu coloco feed. Então aqui nós podemos e devemos analisar o feed também, que não tenha nada estranho, tá? Podemos dar um Ctrl F, buscar aqui, por exemplo, 301 ou números que sejam referentes a esses dados, essas URLs. Também podemos utilizar o Feed Validator, tá? Colocar o feed aqui e aí vai mostrar para nós se tem algum problema com o nosso feed, ok? Outra coisa que nós deveríamos fazer nessa situação é eliminar a busca, se não vamos precisar. Podemos eliminar a busca daqui, tá? Ou se não vamos precisar do feed, eliminar o feed também para eliminar esse tipo de ataque. Dá um reset nas contrassenhas, base de dados, o WP admin, tá? Do login do WordPress. Que mais? Ver se tem algum plugin suspeito, tá? Quais são os plugins que você está utilizando. Então, como essa busca provém de um search aqui, como nós estamos vendo, tá um search barra, nós também podemos colocar um disallow no robots txt, ok? Podemos, eu vou abrir aqui os arquivos. Aqui eu estou dentro do robots txt, que você deve ter na raiz do servidor, para poder dar instruções aos boots, tá, dos motores de busca, ferramentas, etc. Então aqui nós bloqueamos o acesso a search para que isso não volte a indexar, tá? Já que nós eliminamos o que tem no banco de dados e agora bloqueamos o acesso ao search, verificamos as páginas e vimos se tem alguma modificação em arquivo, isso deveria se desindexar sozinho aqui, tá? Com o passar do tempo isso deveria ir sumindo, tá? De qualquer maneira, isso é um recurso para URLs indexadas, tá? De qualquer maneira, se quiser enviar aqui, também pode enviar, tá? Inserimos aqui essa URL e damos sinais ao Google de que estamos fazendo o possível para retirar isso, tá? Aí nesse caso você teria que fazer uma por uma, tá? Pegar uma lista, tirar os duplicados, fazer uma por uma, tá? Logo nós vamos colocar na WebVip essa semana ainda um curso de macros com JavaScript que te permite automatizar tudo isso, tá? Quando ocorre esses casos em que você tem muitas URLs e precisa fazer solicitações de remoção, você pode automatizar isso, por exemplo, com macros e JavaScript, que nós vamos ver em mais um curso da comunidade WebVip. Se você não está inscrito, tem o link aí em algum lugar ou aqui na descrição. Beleza? Um abraço a todos e tchau, tchau.